Fala aí, legionário, beleza? Tenho uma mensagem hoje pra você. Eu quero trazer um trecho da Bíblia de quando Davi, enfim, né? É muito interessante uma parte da história de Davi. Tem vários trechos que a gente pode aproveitar da história dele, mas tem um trecho em especial que é quando ele começa a fugir de Saul. Saul, como a gente conhece, como alguns conhecem, acredito eu todos, começa a perseguir Davi em um tempo da vida dele, porque Davi foi ungido, escolhido por Deus para assumir o trono, mas Saul, ele se sente, não sei se eu posso dizer com inveja, mas eu sei que Saul começa a perseguir Davi, porque ele sabe que Davi é um grande homem que estava sendo levantado, e Saul não quer que ele se levante. Saul começa a perseguir Davi, e é muito interessante, porque existe um momento da história de Davi que aquele que foi chamado por Deus para ser ungido, o rei de Israel, ele foi enxotado de Israel, e aí de repente ele estava morando no deserto, fugindo de Saul. E algo muito interessante que ele foi ungido e escolhido por Deus para ser rei, mas ele não deixou de viver grandes problemas como esse. E aí, enquanto ele estava para lá, fugindo do rei Saul, eu não estou bem lembrado exatamente sobre essa passagem, mas tem um trecho que ele diz assim que ele começou a chamar homens para participar do exército dele. Mas não era qualquer tipo de homem, eu quero que você medite nisso, não era qualquer tipo de homem. Era os vagabundos da cidade, aqueles que deviam, aqueles que se sentiam amargurados da sua vida. Veja só, esse é um trecho do livro de Samuel, livro escrito por Samuel, não lembro se é o primeiro ou segundo agora, mas tem um trecho em Provérbios que diz assim, que a bebida forte é para aquele que bebe. A psicologia vai dizer que aquele que tem culpa, ele afoga suas mágoas na bebida alcoólica. E a Bíblia vai dizer que aqueles que não têm condição, muitas vezes, de resolver os problemas das suas vidas. Para os amargurados de coração, para eles é a bebida alcoólica, bebida forte, na verdade. Está escrito lá em Provérbios 31. Vamos lá. Provérbios 31, bebida forte. Está escrito assim. Provérbios 31, versículo 6, 7. Deem bebida forte aos que estão morrendo, e vinho aos amargurados de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e não se lembrem mais da sua miséria. Essas pessoas amarguradas, elas... É isso mesmo. Essas pessoas, quando elas bebem, primeiro que a psicologia diz que elas estão afogando culpas de coisas que elas poderiam fazer e não fizeram, culpas de pessoas que elas poderiam proteger e não protegeu, filhos que poderiam cuidar e não cuidou. Então a pessoa que bebe, ela faz isso por culpa. Mas ali em Provérbios 31 vai dizer que as pessoas que não têm condição de resolver os seus problemas, elas bebem também. Então essas pessoas, elas foram chamadas por Davi. Mas para Davi, ele estava chamando simplesmente para que eles fizessem parte do exército de Davi. Mas ele não estava entendendo que aquilo traria um senso de propósito para eles. E sabe o que eu te digo? Acredite se quiser. Acredite se quiser. Na geração que nós estamos vivendo, todos esses vagabundos, esses que bebem, esses que fogem dos seus problemas, que não têm condição, são muitos jovens. Jovens hoje em dia são exatamente assim. Os jovens que preferem fugir do que Deus tem para a vida deles. Os jovens que preferem fugir da vida deles, da vida própria deles. Esses jovens, eles não tomam, alguns tomam bebida forte literalmente, outros não tomam bebida forte literalmente. Mas o que eu quero trazer aqui é que existem muitos vagabundos jovens que não fazem aquilo que precisa ser feito. E Davi, o que ele fez? Davi, ele foi atrás daqueles homens que eram homens de verdade e que ele quis dar um senso de propósito para eles. Lá em Jeremias tem um trecho que vai dizer assim, que depois você lê lá, que existia uma deusa, mulher, dentro do templo. E aí Jeremias perguntou, por que essa deusa está aqui? Por quê? Porque simplesmente os homens estão se ocupando somente em trazer a comida para dentro de casa, e os filhos são aqueles que são ocupados em fazer com que a lenha não se apague, e as mulheres são aquelas que, entre aspas, estão dominando. Por quê? Porque tem tudo o que precisam e a família não flui. Cara, nem todo mundo vai entender o que eu estou dizendo aqui. Mas se você quiser aprender mais sobre isso, pesquisa no ChatGPT sobre esse trecho de Jeremias. O que eu quero dizer é que os jovens que são chamados por Deus para serem transformados, eles vão passar por um processo de casamento. Não estou dizendo que é o único caminho, mas é um dos caminhos. E se você quiser entrar em um senso de propósito, em um senso de transformação, você precisa acordar para a vida. E se você casou, cara, acorda para a vida de novo. Se você não casou, você precisa acordar para a vida antes de casar. Porque assim, quantas vezes a gente se pega, sabe, vivendo uma vida desregrada, uma vida que não agrada a Deus.
desregrada e que não agrada a Deus, vivendo uma vida de aparência, vivendo uma vida quieta, acomodada, pelo amor de Deus, cara. Enfia sua cabeça assim na terra, na areia, dobra o seu corpo, se humilha para que você seja exaltado. Sabe? Busque a Deus para que Ele te dê uma mentalidade forte. Existe um versículo que Jesus ele fala muito fortemente. Ele fala assim, ó: nós tocamos flautas e vocês não dançam. Nós entoamos aqui um cântico de luto e vocês não choram. Aí tem um outro trecho que ele vai dizer assim, ó: vocês sabem muito bem discernir os sinais do tempo, mas não sabem discernir o sinal dessa era. É muito forte isso, porque assim, ó, eu cresci em um lava rápido, né? Cresci trabalhando em um lava rápido. Eu sempre ficava olhando pro céu para tentar entender se ia chover ou não, porque quando chovia eu não trabalhava. Então eu aprendi a discernir o tempo. Então eu olho pro céu hoje e eu sei se vai chover, porque eu aprendi o padrão de forma inconsciente. Tá tudo na minha cabeça. Mas se você perguntar, eu sei te ensinar também. Mas eu aprendi a discernir o sinal do tempo. Mas aí Jesus fala: vocês não conseguem discernir os sinais dessa era. E entender que o fim está próximo, e entender a urgência do evangelho, entender a urgência de você ser transformado, de você ser tocado. Se você for ler lá em Hebreus capítulo 4, vai dizer assim, ó: vamos sair dos ensinos, mano, presta atenção nisso. Vamos sair dos ensinos elementares e vamos direto para aquelas coisas que são um alimento mais sólido, porque a gente não pode permanecer em tudo aquilo que é leite. Aí, você vai ver qual que são os ensinos elementares, que ele fala assim, ó: para de aprender só isso, pelo amor de Deus. Ele fala assim: porque nós temos ensinado sobre o batismo, sobre a imposição de mãos, sobre arrependimento de pecados que conduzem à morte. Aí eu falo assim, né? Beleza, esses são os ensinos elementares, mas quem hoje em dia tem a capacidade de ter um bom discernimento sobre cada ponto desse? Os cristãos hoje não têm capacidade de discernir bem sobre esses pontos, sobre o batismo, sobre a imposição de mãos, sobre o arrependimento de pecados que conduzem à morte, sobre a capacidade, sabe, de se arrepender, sobre a capacidade de ouvir a palavra de Deus. Então, às vezes eu trago várias referências, eu falo assim: hoje, se ouvires a minha voz, não endureça seu coração como foi nos tempos antigos. E a pessoa não sabe qual que é essa referência porque nunca leu a Bíblia. Pelo amor de Deus, cara. Tá na hora da gente parar de ser conformado com essa vida. Tá na hora da gente parar de ser acomodado com essa vida. Se você é homem e você ainda não aprendeu a ouvir sua esposa, edificar sua família junto com ela e fazer o bem, cara, e educar os seus filhos conforme a palavra do Senhor, é por isso que você tá nesse grupo. Mas eu vou te falar a verdade, cara, pelo amor de Deus, se eu pudesse te dar um chacoalhão agora, te empurrar numa parede, falar acorda, eu faria isso com você, porque nós precisamos disso hoje, de homens que fazem essa boa obra, de homens que servem a Deus desse jeito, amando a Deus, servindo a Deus, glorificando o nome dele. Precisamos de homens assim. Então, assim como Davi chamou muitos vagabundos e homens amargurados da vida para servir ao exército dele, e esses homens encontraram um senso de propósito, se tornaram, posso dizer, que muitos se tornaram grandes homens. Assim hoje, existem muitos vagabundos na vida que precisam receber a direção do alto. Se você se casou, transforma sua mente. Se você não casou ainda, transforma sua mente também. Que eu ia dizer que a transformação, né, seria o casamento, mas eu não vou dizer pra você que é, porque a transformação, o casamento, ele é uma transformação gradativa que você precisa estar com a cabeça certa para entrar nisso, senão pode dar muito ruim. Eu não tô dizendo que isso é uma obrigação de todo homem, tô dizendo que isso é uma necessidade. Se fosse obrigação, você não poderia casar sem ter, mas eu digo que é necessidade. Você pode ter casado sem ter, mas você pode pagar o preço depois. Pagar o preço, e pode ser caro, pela sua falta de sabedoria. Então fica com essa palavra aí, deixa ela amadurecer no seu coração, que Deus abençoe a sua vida legionária. Se você for legionário de verdade, você vai compreender essa palavra hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a sua vida. Faz uma breve oração aí, e que você seja capacitado em Deus. Melhor, deixa eu fazer. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Te peço em nome de Jesus, Pai, que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós, Pai. E que a gente possa compartilhar com sabedoria a sua palavra. Tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Tem piedade, Pai. De vários homens que te servem, mas sem ter discernimento. Servir e discernir são duas coisas necessárias. Amar, se aproximar, estar presente, celebrar, se empenhar, são coisas necessárias para o homem, para a família. Eu te peço que nasça cada vez mais homens assim, Pai. E que aqueles que ainda estão vivos, bem em idade adulta, que eles nasçam de novo. Que nasçam homens assim, em nome de Jesus.
que nasça nos nossos corações, Pai. Em nome de Jesus, é o que eu te peço e desde já agradeço, Senhor. Amém.